Alô. Eu achei ótimo o que você falou, Bianca, do como se fosse a primeira vez. Você vai entender daqui a pouquinho, Também vou porque sentar ali, tá? eu tive uma ideia em relação a essa questão dessa fala de hoje, que eu espero que dê muito certo, ou pode dar muito errado. Pode passar o primeiro slide, por favor? Ou eu consigo passar por aqui? Esse negócio. Esse botãozinho para cá. Aqui, deixa eu ver se. Pronto. Nós vamos usar hoje, para falar sobre esse tema, um pouco do cinema. E por isso que, como se fosse a primeira vez, foi um ótimo começo para isso, né? Eu pensei em usar um pouco de cinema, né, para brincar um pouco com algumas palavras. As pessoas sabem que eu gosto de brincar com palavras, fazer trocadilhos, fazer alegorias com as coisas. Mas eu acho que, principalmente, isso ajuda a gente ter um momento mais inspiracional, né? A gente sabe que não é um momento muito bom para a gente falar sobre filmes, principalmente financiados, mas a gente vai falar sobre alguns outros tipos de filmes que são de Hollywood, de verdade. E para começar essa conversa, eu resolvi chamar um amigo, Kevin Costner, né, para me ajudar nessa trilha. Eu não sou fã do Kevin Costner. Se eu pudesse, eu tinha feito com a Scarlett Johansson, mas assim, os filmes dela não me ajudavam nesse ponto, né? E aí eu acabei tendo que optar pelo Kevin Costner mesmo, e vocês vão entender um pouco o porquê. Eu podia ter pensado no Nicolas Cage, mas o Nicolas Cage dava uma aula de 4 horas seguidas, porque ele fez todos os filmes lixo que existem de Hollywood, e tiveram o Nicolau Gaiola em algum deles, né? Então, eu preferi ficar com Kevin Costner, que apesar de ter uns filmes que não deram nenhuma bilheteria nem sucesso, um ou outro aqui se enquadra ou pelo título, ou pela temática, né, ou por alguma frase dentro deles, um pouco sobre o que a gente vivencia nessa discussão sobre repositórios, principalmente no ambiente que a gente tem da questão da pós-graduação e como essa vitrine para dar essa visibilidade da pós-graduação, desde o seu histórico até esse momento atual. É um momento que traz, eu acho que traz um momento muito especial, por um lado, com um altíssimo potencial, mas, como tudo, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e a gente pode ter surpresas não agradáveis se nós não tivermos exatamente atrás desse processo, se preocupando, enquanto pessoas da área de ciência da informação, biblioteconomia, arquivística, museologia, etc., todos trabalhando para que esse movimento seja positivo e, ao mesmo tempo, para não depender só de nós, porque a gente sabe muito bem que não pode depender só de nós. A gente tem que ter um processo bastante integrador. Mas temos, sim, essa liderança, né? E eu falo aqui com toda a tranquilidade na minha posição de biólogo de formação, né, que migrei para a ciência da informação há 15 anos, me encontrei dentro da ciência da informação, coordeno até um programa de pós nesse sentido, e de vez em quando um aluno que é recém-chegado do mestrado fala assim: professor, eu ainda não consegui pegar direito o que é, principalmente quando vem de outra área, esse negócio de ciência da informação. Eu falei: eu também não, mas eu coordeno o programa, fica tranquilo que vai dar tudo certo, né? Mas, brincadeiras à parte, óbvio, 15 anos de caminho aí seguido, obviamente eu me sinto mais à vontade dentro da minha área específica, que é a metria da informação, né? Vamos seguir, então, primeiro pensando neste filme especificamente do Kevin Costner, que, se vocês não viram, vocês deram sorte. O filme não é bom. O filme é chato, porque, inclusive, ele fala sobre beisebol, né? O que provavelmente deveria estar sendo a Copa do Mundo de beisebol, deveria estar sendo nos Estados Unidos e não a Copa do Mundo de futebol. É só do que eles entendem. Mas tem uma coisa curiosa que me chamou a atenção, e daí vem a minha inspiração para isso tudo. Eu estava pensando um belo momento, lembrei desse filme que eu vi do Kevin Costner e falei assim: poxa, eu podia fazer uma palestra só pensando nisso. Aí foram vindo os outros filmes. Vocês veem que o meu gosto, né, para Hollywood não é dos melhores, mas enfim. Nesse filme, basicamente, o Kevin Costner está trabalhando com a ideia, né, de que, subitamente, ele tem um sonho, tá? Como talvez todos nós tenhamos sonhado num dado momento, né? E ele começa com uma frase que vem no ouvido dele, em inglês, dizendo: "If you build it, they will come", né? Se vocês construírem, eles virão. E, basicamente, grande parte desses movimentos que a gente tem iniciais, né, da produção, do estabelecimento de repositórios, de iniciativas que a gente tem de organização da informação, elas normalmente partem inicialmente de um certo romantismo da gente achar que a gente vai fazer algo que, quando construído, as pessoas virão.
né, que a gente terá esse processo todo de depósito, por exemplo, dos conteúdos das pós-graduações, do conteúdo que é oriundo das pesquisas, ou seja, basta a gente construir que eles virão. No caso do Kevin Costner, ele, no primeiro momento, não deu muita sorte. Aí uma foto, né, de outra porte, mas você vê que ele tenta construir tudo, faz lá o seu campo de beisebol e não aparece ninguém, até que, finalmente, os espíritos aparecem, né, e vão começando a ter grandes jogos de beisebol ali. Não vou estragar e fazer o spoiler completo do filme, se bem que tanto faz, porque o filme é ruim mesmo. Mas, assim, a ideia da gente apenas construir uma infraestrutura e depender desse movimento das pessoas na direção, né, de popular esse ambiente que a gente criou, ela é, obviamente, uma ideia que ela é carente de um indutor. E aí fala aqui a pessoa da área de metrias da informação, que sempre pensa no seguinte: qual é o indicador que eu tenho para induzir essa prática? O que eu estou fazendo, de alguma maneira, que vai fazer com que as pessoas se interessem de dizer: este é um bom lugar para eu colocar o meu conteúdo, esta é uma prática que eu tenho que ter dentro da minha rotina. A gente sabe muito bem que o Lattes é o Lattes por um motivo muito simples. Diria o senhor Sirigueijo: grana, dinheiro. Basicamente é o quê? A gente precisa, em última instância, pensar que, se por um acaso a gente está dentro do circuito de pesquisa e a gente precisa de fomento, você tem que ter um Lattes. O Lattes se tornou o Lattes com todos os problemas de interface que nós temos, porque ninguém pode não ter um Lattes, você precisa de financiamento estatal. Essa obrigatoriedade gerou um indutor poderosíssimo que fez popular o Lattes. O que acontecia com os repositórios institucionais? Não necessariamente a mesma coisa. Na verdade, havia uma cobrança das instituições, com pouco poder de cobrança, né, de que as pessoas colocassem ali, muito fomentados, num dado momento, pela questão que nós tínhamos de alguns indicadores que saíram. Isidro Aguio, né, com o trabalho dele do CSIC da Espanha, criou o ranking webométrico, que levava muito em consideração essa questão dessas práticas. E isso causou uma indução enorme. A USP era ranqueada lá em cima porque tinha uma prática, né, nesse sentido, e ampliou a sua prática, inclusive vendo, né, que essa visibilidade. Mas a visibilidade dos repositórios da USP veio antes do indicador. O indicador apenas ampliou essa ação. Pois bem, por outro lado, a gente também tem que pensar, e aí eu vou usar o título desse filme, que também foi um fracasso do Kevin Costner, mas a gente tem que pensar na ideia do mensageiro que a gente tem. No final das contas, a gente precisa pensar que esta conexão se dá com a sociedade desde o momento em que a gente faça esse papel, de que, de alguma maneira, a gente consiga levar essa mensagem, de que, de alguma maneira, a gente consiga facilitar esse acesso, facilitar com que as pessoas, nas suas buscas, encontrem o que desejam, facilitar essa conectividade. Um dos fenômenos muito interessantes que ocorreu um tempo mais recente foi o fato de que o pessoal, um grupo lá de pesquisadores, também que era da área de altimetria, pensou o seguinte: e se eu criar um plugin para o meu navegador, que toda vez que você entra no artigo, e ele é um artigo fechado, ele pega este DOI, consulta na minha base e indica com um cadeadinho aberto onde você encontra ele no repositório institucional aberto. O OnePaywall, que é muito pouco conhecido por várias pessoas, ele é essa ferramenta. E ele causa uma indução muito objetiva dessa conectividade entre os espaços da ciência fechada e da ciência aberta, porque a gente bem sabe que mesmo revistas que são fechadas têm, às vezes, prazos, que depois de certo prazo você pode colocar. Você pode, é permitido, às vezes, você colocar o pré-print, você pode fazer várias dessas ações da ciência aberta. Então, essa conectividade que foi feita ali, essa possibilidade de uma coisa ligar a outra, gera uma indução também de visibilidade para os repositórios. Porém, grande parte desses casos que a gente viu foi a gente ficar no ambiente dos intocáveis, né, como é o filme. Na verdade, eu chamaria, não brincando aqui com a palavra, dos entocados, né, os conteúdos que ficam lá dentro de um espaço de repositório, que, de repente, você nem encontra. Você nem se depara com ele. A indexabilidade dentro das ferramentas não é tão boa, a capacidade de visibilidade daquilo, né, e de capacidade de citação até daquilo não é tão boa. A gente fez um estudo lá atrás, interessante, em que a gente tentou ver o ciclo de vida, isso foi a tese de uma aluna minha, que era o ciclo de vida que você tinha das dissertações. Porque dissertação, em geral, a pessoa cita corretamente. Às vezes a pessoa vai no repositório, encontra o artigo, mas aí cita o fechado, porque tem vergonha de dizer que pegou talvez um pré-print,
né? E não quer dizer que pegou o pré-print, ele mente, literalmente. Assim, pesquisadores mentem nesse ponto, infelizmente, e colocam lá o artigo fechado quando leram o pré-print no repositório. Não dão visibilidade para o repositório, isso é péssimo. E, na verdade, até uma má prática científica, se a gente pensar estritamente, porque, eventualmente, o pré-print, de fato, não é exatamente a versão. Em alguns casos é quase verbatim ali, mas tudo bem. Então, essa questão de você ter conteúdos que ficam ocultos, ela acontecia. Houve uma evolução gradativa das interfaces e dos sistemas de repositórios que melhorou isso muito ao longo do tempo. Mas a gente começou lá atrás com uma certa dificuldade também, porque eram iniciativas um pouco de cada uma das instituições, meio que separadas, meio que distribuídas. Porém, a gente passa depois por um outro momento, né, que é um momento de intercâmbio intercultural, né, ou talvez intercâmbio entre sistemas, que é essa evolução que a gente começa a ter por vários tipos de sistemas de indexação, sistemas de localização, ORCIDs, coisas que, de repente, você vai ter de determinados tipos de indicadores. Há uma evolução nisso. Aí eu trago aqui o Dança com Lobos, porque ele tem essa visão meio, né, das relações entre diferentes culturas, e é um filme que, com todas as suas questões, foi milhões de estrelas em Hollywood, mas ele tem uma característica curiosa, porque ele cria um novo modelo de discussão do que seria o faroeste, né? Antes disso, todos os faroestes eram diferentes, até que veio Dança com Lobos, que falou, não, vamos falar sobre essa relação intercultural, com toda a visão, obviamente, colonial em cima disso, mas melhor do que era antigamente, né? Então, de uma maneira um pouco diferente. Esses intercâmbios eles passam a ser importantes. Porém, a gente ainda sofre com um problema de fundo, que é essa discussão de um pacto de uma justiça informacional efetiva, né, em que a gente permita todo esse acesso mais amplo. E aqui é curioso que o título original desse filme é Open Range, o campo aberto, né? E é exatamente essa questão do campo aberto que a gente tem, de toda a possibilidade que a gente tem de compartilhamento, de maior visibilidade exatamente identificada por alguns tipos de indicadores também, que a gente obtém por intermédio do acesso aberto e que facilita depois dados que vão ser depois importantes para o sistema de pós-graduação, é que a gente vai conseguir fazer esse novo pacto de justiça, vamos chamar assim, do ponto de vista científico e informacional. Eu acho que mais importante também de citar aqui, como a gente está falando sobre a questão da pós-graduação, é que o novo modelo de avaliação da CAPES ele também muda tudo radicalmente. No momento em que eu digo que o importante é o artigo e o quanto ele tem de repercussão, e eu vou usar repercussão em vez de impacto, porque eu sempre faço isso, porque acho que a ideia de impacto ela não se sustenta. A gente fala de repercussão, né? Repercussão acadêmica, repercussão social. Isto muda tudo. Não importa mais a revista que você está publicando, em que revista você está publicando. Importa qual é a repercussão que você obtém. Importa o seu público. A gente vai voltar para Ranganathan com toda a visão dele de foco no usuário. Eu, quando dou aula, eu costumo sempre chamar a atenção disso, que Ranganathan é o mestre do foco no usuário, e depois o pessoal do design começa a dizer, não, o foco no usuário, o pessoal da TI fala o foco no usuário. Eu falo, vocês não conhecem nada, Ranganathan já falava isso. Vamos aprender um pouco, estudar um pouquinho mais. Enfim, toda essa camada que a gente está tendo agora, causada por conta dessa mudança no sistema avaliativo da CAPES, vai fazer uma diferença brutal nesse sentido. E aí a gente tem duas pontas. A gente tem os das revistas de um lado e da necessidade de você dizer, tá bom, mas eu botei nessa revista daqui, mas eu, quando coloco no meu repositório, aumenta a visibilidade. Visibilidade pode representar o quê? Repercussão. Repercussão pode representar o quê? Uma métrica que eu vou utilizar. Se o repositório tem uma métrica de acesso do artigo que foi colocado dentro dele e dá para o pesquisador, ele, ao final do programa de pós-graduação, o meu arquivo foi acessado 150 vezes. Eu tenho esse dado para mandar numa sucupira, foi tantas vezes. Mas a gente não vai precisar chegar a tanto. Essa que vai ser a questão. Nós estamos no momento que a gente não tem saída. There's no way out. Porque a própria CAPES veio com uma inovação nesse sentido, que é a ideia do GoPG. E a ideia do GoPG é que eu digo que pode ser uma maldição e uma bênção. Eu espero uma bênção, mas assim, como tudo, pode ter seus descaminhos. Porque no momento que o sistema de avaliação de pós-graduação ele passa a contar com o fato de que tudo tem que estar dentro do repositório para ser pego, para poder fazer o processo de avaliação, isto muda tudo. O GoPG ele é basicamente o Lattes da pós-graduação do ponto de vista da CAPES, da produção dos repositórios. Ele é o que o Lattes é para os currículos, o GoPG pode ser para os repositórios. E pode mudar tudo, se for um processo bem conduzido.
E ele, sendo bem conduzido, ele deixa os programas sem saída nesse sentido, ele deixa o pesquisador sem saída nesse sentido. Ele não tem para onde fugir. Essa ideia do depósito, que dizia, não, eu faço amanhã, não, depois eu dou um enrola aqui, não tem mais como. O programa de pós-graduação vai cobrar isso. E detalhe, a pós-graduação é o motor da pesquisa brasileira. Então, cada um que é aluno de mestrado, doutorado, pós-doc, cada docente de programa de pós-graduação, sabe muito bem que o motor da pesquisa brasileira é a pós-graduação. Grande parte da força de trabalho da pesquisa no Brasil vem de alunos de pós-graduação. E toda vez que a gente vê processos que não valorizam esses alunos de alguma forma, quer seja por não dar possibilidade de contar com tempo de trabalho, como bolsas que ficaram anos sem ser reajustadas e finalmente foram e passaram a um patamar um pouco melhor, ainda aquém do que a gente pode pensar pelo nível profissional, mas melhores, a gente tem que pensar na desigualdade do país que a gente tem, né? Isso faz diferença. Então, não temos saída e vamos ter que seguir adiante com isso. Mas a gente pode pensar sempre em Hollywood, né, por um lado, e a gente também tem que tomar cuidado para não se tornar um pouco da ideia que tem sido vendida de uma Bollywood, né, do ponto de vista de como vai se proceder a questão da pesquisa. Eu já escutei muita gente falando coisas que eu considero que são uma interpretação equivocada, do tipo, o professor vai ter que virar TikToker, o docente, o aluno vai ter que ter canal no YouTube para não sei o quê, papapá, vai ter que fazer não sei o quê. Gente, ninguém está pedindo para ninguém fazer dancinha, tá? A gente só quer que as pessoas pensem que essa comunicação com a sociedade ela é necessária. Essa disponibilização daquela que é a sua pesquisa, dentro de um espaço onde ele pode ser acessado por todos, é fundamental. E isso é uma exigência que está sendo feita, que é um movimento natural diante de uma sociedade que nós temos hoje em dia, que precisa cada vez mais de informação de qualidade. Se nós não descermos para a praça para tentar combater a desinformação com informação de qualidade, a gente está perdido. E vou dizer uma coisa, a gente já anda bem perdido. Já estamos devendo muito nesse aspecto. A coisa não está nada fácil. Mas, para também não buscar aí um fechamento para essa fala, eu também quis dizer que existe um mundo, né, que a gente pode falar aí dos máximos mundiais, mas existe também muito do que é o trabalho que se faz aqui dentro do Brasil e qual é a nossa virtude. Nós temos um país com um grau de informatização altíssimo, uma competência na área de TI altíssima. Não é à toa porque a gente tem um sistema, por exemplo, como o Pix dentro do ambiente bancário, né? Isso faz toda a diferença. A gente tem um Lattes, que é muito melhor do que o Orcid, né? E hoje a gente sabe que o Orcid está buscando ser um sistema um pouco que agrega mais informações, mas o volume de informações mapeadas pelo Lattes é superior. E o Orcid ainda deixa a desejar nesse sentido. Tem vantagens de interface? Tem, foi feito depois, uma interface melhor. Tem vantagens de estruturação e detecção automática? Tem, é uma coisa que foi feita depois. Né? Então, a gente não pode chegar e dizer que meramente assim, é melhor só por conta dessa novidade. Mas, mesmo com todas essas novidades, ele ainda caminha num outro passo. Leiden para discutir com os brasileiros, para falar nossa, que loucura que vocês têm de dados no Lattes. Isso é uma loucura, é uma coisa que a gente nunca viu e nunca vai ter aqui na Europa, na visão da gente, pelos próximos 5 anos, pelo menos. Então, a gente tem que saber também valorizar um pouco isso. Valorizar que, né, a gente tem uma qualidade nacional do que a gente produz que está à frente de muita coisa aí fora. Da mesma forma como o nosso cinema brasileiro, né, que está aí colocado, né, como exemplo, depois de toda essa tralha de Hollywood que eu falei anteriormente para vocês do Kevin Costner, eu acho que assim prefiro dizer que o meu gosto de cinéfilo vai mais nessa linha do que na anterior que eu passei para vocês. Mas é importante ter isso em mente. É importante que a gente o tempo inteiro saber que a gente tem uma capacidade de produção, discussão dentro do país que é de altíssimo nível. E mais ainda, que a gente pode fazer a diferença desde o princípio, a gente pense nessa ideia de que a gente precisa gerar indutores para boas práticas dentro da ciência. E, nesse sentido, cada uma das atividades que a gente faz, cada um dos sistemas de repositórios que a gente tem que oferecer para esse usuário um retorno positivo. O ResearchGate é o que é, com aquela pirataria plena das pessoas subindo artigos lá dentro para um sistema por trás que depois passa, etc., sem um processo de regulação efetivo, porque ele fica dando retornos e biscoitinhos Scooby para cada um dos pesquisadores, né?
Os pesquisadores estão lá e recebem de vez em quando. O seu artigo foi visto 150 vezes, o seu artigo foi não sei o que lá. Olha que legal, você tantas vezes aconteceu. Ou então ele pode chegar do tipo imposto de renda, né? Final do ano, fala assim, aqui seu relatório anual para você poder fazer sua sucupira. Entendeu? Para você falar para o seu coordenador o que tem dos dados que você subiu. A gente precisa falar mais com o nosso usuário. A gente sabe que existem iniciativas de diferentes repositórios nesse sentido, mas eu ainda não tive contato com alguma coisa que eu pudesse chegar e dizer é isso, está indo 100% nessa direção. Falta ainda um caminho a ser trilhado para chegar em alguma coisa realmente de alto nível. O GoPG vai ajudar nessa integração e vai impulsionar do lado, mas conquistar o usuário a gente conquista pelo outro lado. E se juntar essas duas coisas, a gente não para mais. Entendeu? A gente vai chegar exatamente onde a gente deseja, do ponto de vista da abertura do que a gente tem produzido dentro do Brasil, quer seja publicado em revista fechada, que depois tem seu prazo, quer seja por pré-print, quer seja pela própria produção de artigos em revistas abertas. A gente tem como ser um modelo para isso. Não vou deixar, assim, poderia esquecer aqui, mas lembrei também do Cielo, que é outro exemplo também que a gente tem, invejável. Enquanto isso, você está tendo, hoje em dia, lá fora, o pessoal fazendo processos predatórios de achar autores, né, que são de países que ganham a publicação gratuitamente para poder fugir do pagamento da APC. Né? Enfim, essa é a prática lá de fora, tentar dar a banda por um lado e a gente dar outro tipo de solução. Mas eu acho que é isso. Eu também não queria tomar muito tempo de vocês, né, e medir mais ou menos para ter uns 20 minutos aí de fala e também dar a oportunidade da minha colega também fazer as considerações, ouvir as considerações e perguntas que vocês possam ter. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, me procurem também no YouTube. Eu não faço dancinha, mas eu faço vídeos sobre temas voltados para a metria da informação. Um abraço. Obrigado.